na cena, mas volto melhor. Renasce das cinzas de povos que deram suor. Pra viver em paz hoje em dia tá sendo um B.O. Políticos tratam usando a caneta, essas linhas passadas eu já sei de cor. Meu coro, minha raça, pra ti não importa. Temos medo pra resistir quantos dias for preciso. Mas aqui a tenda não vai mexer. O graveto sequer. Eu nasci, renasce na cena, mas volto melhor. Renasce das cinzas de povos que deram suor. Pra viver em paz hoje em dia tá sendo um B.O. Políticos tratam usando a caneta, essas linhas passadas eu já sei de cor. Meu coro, minha raça, pra ti não importa. É desnecessário, renasce melhor. Salve, 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 salve quebrada. Meu nome é Thiago e tá começando mais um Escuta Quebrada. É a nossa série de lives aqui que a gente tá tocando aí nesse ano. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre música, né, com o Verá, da terra indígena Jaraguá, que é rapper, MC, e a gente vai trocar muita ideia aqui sobre o processo criativo dele, sobre a trajetória, né, musical, sobre a carreira dele e projetos e tudo mais. E fica livre aqui pra galera mandar perguntas, né? Mandem perguntas, comentários que o Verá vai respondendo aqui. Eu vou acessar aqui pra ver se ele já tá por aqui, pra gente já chamá-lo aqui pra gente iniciar a live, né? Salve, salve, Eliane. O nosso coletivo Salve Quebrada é do território Jaraguá, aqui da território noroeste aqui de São Paulo. Nossa atuação aqui na nossa quebrada, aqui no território. E o Escuta Quebrada é uma atividade que a gente tem aqui de lives, que a gente recebe artistas, que a gente recebe a galera aqui do território, ou não também, alguém que tenha trabalho aqui na nossa região, para trocar uma ideia, falar sobre seu trabalho, falar sobre diversas questões aqui. E o Escuta Quebrada é isso, né? A gente abre a live para a gente poder trocar uma ideia aqui, bem aberta aqui com os nossos convidados e com as nossas convidadas. E hoje é com o Verá. Eu estava falando aqui com ele aqui agora há pouco, e em instantes ele vai acessar aqui a nossa live aqui pra gente iniciar o bate-papo. Fica com a gente aí, mande perguntas também, vai ser muito massa. O trabalho do Verá é um trabalho assim que particularmente eu sou fã, adoro o trabalho dele, as músicas, e já acompanhei em alguns momentos, em alguns shows, né? Fotografando e filmando. E agora vou ter aí o prazer aí de trocar uma ideia com ele aqui pela primeira vez aqui pelo Instagram.
Salve, salve, Verá. Tá me ouvindo bem aí? Salve. Tô virando a câmera aqui. E aí, Da família? hora, mano. Salve, Boa salve, boa noite. noite. Dá oi, filho? Ó o filhão aí. Dá oi, pessoal. Isso aqui é minha filha. Boa noite pra vocês aí. Primeiramente, cara, quero agradecer bastante aí você ter aceitado o nosso convite aí pra gente trocar uma ideia aqui nessa live. Essa live aí com uma duração mais ou menos de 1 hora. Pra gente contar um pouco, pra você contar, na verdade, um pouquinho, né, pra galera que segue a gente aqui, que ainda não conhece o seu trabalho, talvez, ou que já conhece também. Você contar um pouquinho aí da sua história, da sua carreira, do que a música representa pra você, né, da sua luta. Enfim, a gente vai trocar uma ideia bem aberta mesmo. Aqui é nada formal, você tá ligado como que é, né? Aqui não é entrevista, aqui não é nada de nenhum programa jornalístico, então fique à Não, vontade para se apresentar. E mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. é nóis, mano. Satisfação tá aí. Poder estar contando também agora um pouco, né? Pra quem ainda não conhece meu trabalho, como eu tô atualmente, né? Como anda a luta. E é bom aqui que nem você falou, né? Que a gente pode falar e sentar o verbo mesmo, mano. Porque tem muito espaço que não dá, né, mano? Esse lugar pra você. Eles querem sempre estar boicotando, tá ligado? Tipo, a nossa fala, o nosso protesto. Da, E é isso. da hora. Bom, para a gente iniciar aqui, né? Os seus seguidores também que vão chegando aqui na live, né? Os nossos aqui também que vão entrando aqui aos poucos. Quem tiver aí, um salve aí, uma boa noite a todos e a todas. Compartilha aí no direct essa live, vamos trocar uma ideia. Mandem perguntas, mandem seus comentários que o Verá ao longo do nosso bate-papo aqui vai respondendo também. Verá, conta um pouquinho de onde você é, de onde você mora, para a galera saber também um pouquinho, como é seu território. Bom, eu me chamo Verá, sou um artista indígena e um dos pioneiros do movimento hip hop no Brasil, hip hop indígena. Eu sou daqui do Jaraguá mesmo, coletivo aí da Quebrada também, né? Daqui, próximo, na Zona Noroeste. E aqui eu tô no meu estúdio, né? Um estúdio que eu mesmo criei dentro da aldeia, né? Para dar essa oportunidade também para outros jovens também estar gravando, seja rap, seja outros gêneros musicais, Que né? massa, você E tá é falando isso. então dentro do estúdio já. Já eu, inclusive, tá meio que tô dando Que da uma hora. reforma nele agora, né? Tá faltando um forro ainda, mas logo mais vai chegar o forro aqui, aí vai ficar tudo. A Caramba, acústica que já da mudou pra hora. caramba aqui Eu não também. sei se você lembra, mas eu tive Nem também o falo. prazer aí de ver no início, né, quando você ainda estava levantando ainda toda a estrutura do estúdio. Então eu lembro um pouquinho de como que era, mas agora preciso Sim. fazer uma visita aí para ver aí como é que tá. Pra ver como que tá, né? Demorou, vem sim, pô. Vamos grafitar essa parede inteira aqui. Se você quiser vir, a gente grafita tudo Que aqui, ó. massa. Um desenho indígena. Demorou fazer um Aí você me ajuda. grafismo, fazer um grafite da hora aí. Massa. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa parada do estúdio, né? Sobre esse trampo que você vem conduzindo aí já há alguns anos. Mas primeiro conta pra gente aí como é que a música, né? Como é que o rap, né? Entrou na sua vida? Quando, na verdade, quando e como que entrou na sua vida? Vixe. Aí agora até eu não sei como que entrou, assim. Eu acho que eu já vim já assim, tipo, pô, de uma família que sempre escutou vários tipos de gêneros musicais. Por exemplo, minha mãe, ela. O povo guarani já tem as músicas próprias, né? Então eu já cresci num ambiente, né? Que a música para nós é uma coisa sagrada pro indígena, né? Então, é um manifesto, né? Do próprio espírito, né? Que conecta com o universo, né? E aí, assim, minha mãe, ela escutava muito rock, R.I.M., né? Escutava muita gente, assim, tipo, da antiga. Aí a minha primeira influência musical, assim, dentro de casa foi da minha mãe.
e do meu padrasto, né? Meu padrasto, ele escutava Dinamite. Tô ligado. Acho que deu uma travadinha aqui. Esperar um pouquinho que logo logo volta. Vi aí que o salve, salve, Cadu, galera que tá chegando, Caboclo, Joe. Se quiser entrar aí, Joe, se você tiver de boa, fica à vontade aí. Tamo junto. Tamo junto aí nas lives aí desde o início. Salve, salve, galera que tá chegando aí. Né? A gente tá trocando uma ideia aqui com o Verá, rapper da terra indígena Jaraguá, povo Guarani Bugá. Vou chamar ele aqui de novo, que a conexão dele deu uma travadinha e aí caiu. Quem tiver pergunta também pode ficar à vontade. Deixar aqui ó, nos comentários as perguntas, os comentários de vocês, que o Verá vai respondendo aí ao longo da live. O Caboclo aqui já mandou uma pergunta da hora aqui. Tranquilo, mano. Tenta sair, qualquer coisa. Isso, eu vou mandar aqui de novo aqui. Pera aí, então. Aqui avisou para mim que você não está conseguindo participar, mas eu vou mandar aqui de novo o convidar. Enviei. Voltamos. A câmera sempre volta ao contrário, essa câmera aqui. O celular aqui é azul. Então, mano, quem tava aí acompanhando as ideias aí, seguinte, aí, tipo, mano, quando eu voltava, assim, que eu saí de casa com 9 anos pra começar a dançar break na rua. Eu dançava hip hop na rua, foi meu primeiro contato real com rap, assim, foi desenvolvendo através da dança. E aí, só que, tipo, eram uns caras mais velhos, era uma galera de 25 anos. E aí, tipo, mano, chegava em casa tardão, falando, mano, às vezes começava já a falar na gíria e tal. Puta, mano, aí só que ao mesmo tempo era um contraste, assim, ao mesmo tempo que meu pai, meu padrasto, ele apoiou, assim, tipo, no começo incentivou, quando ele viu que, tipo, eu fui pra rua vivenciar a parada mesmo, ele começou a tentar cortar minhas asas, mas aí já não dava mais, mano, né, tipo, pô, chegar 11 horas mesmo, nem que eu apanhava, ia pro outro dia quebrado, mas eu ia. E aí, depois desse contato, eu escutei muito durante dançando, também tinha muita música, assim, que influenciou, assim, tipo, meus ritmos de hoje em dia, porque eu sou muito eclético, né? Tipo assim, pô, Flow do Verá, tipo, eu vejo muita gente comentando, ah, mano, como que você consegue e tal. É buscar essas referências, sabe? Escutar um pouco de tudo. Dentro do próprio rap mesmo, e dentro do reggae, tem uma diversidade, mano, enorme, né, velho? De, de artistas que pode te influenciar aí em vários sentidos, né? Então, escutava muito Mary J. Blige, mano, nessa época, né? Não sei pra quem conhece aí. É bem das antigas mesmo. Mas já é velha guarda já o. Verdade. Então, aí depois disso, nesse processo, assim, eu comecei a escutar muita música daqui do Brasil mesmo, por exemplo, Racionais e RZO, né? E aí foi onde que a gente começou a se identificar também com o que eles falavam. Pô, falava sobre preconceito, sobre racismo, sobre diversas coisas que a quebrada mesmo passava, tá ligado? E aí, só que a gente se identificava, porque a nossa situação é a mesma, né, velho? Salve, pra um mano aí. Salve, salve, Da Joe. hora? Pode continuar, Verá. Pode? Pode. Deixa eu se falar aí, se apresentar, dar uma boa noite aí, cara. Sim, pode se apresentar E aí, aí, Joe, por negão? favor. Sabe? Salve, salve, Caboclo pede licença para chegar. Salve, Uea. Muito prazer aí. Seja bem-vindo, Live.
Vale, salve, Thiago. Boa noite aí. Boa noite a todos, a todas e a todos. Aí, é um prazer aí. Manda bala, continua aí, continua aí. Da hora. Demorou. Então, aí ele falava muito sobre, né, sobre essas, pô, problemas que a periferia mesmo, sabe, da minoria, da classe baixa e tal. E aí, tipo, mano, com 9 anos eu tive essa percepção, assim, eu falei, mano, os caras estão falando uma parada que a gente se identifica, que a gente vive aqui, mas, mano, pior que isso, era, tipo, com 9 anos eu sabia assim, tipo, mano, eles estão falando isso de uma galera que, tipo, mano, é excluída, é outsides, né, da sociedade. E, mano, o indígena tava num lugar de, mano, morto. Porque, mano, ninguém sabia, assim, nessa época é real, assim, não tinha esse movimento que tem hoje. Pô, você vai falar de indígena, hoje em dia, tipo, mano, a maioria da galera que faz, que é de luta, né, já conhece. Mas nessa época não, mano. Nessa época eu vi, assim, tive essa percepção que, mano, o indígena real, tipo, pros caras, tipo, tinha. Era aquela parada que é ensinado folcloricamente ali na escola e O deturpada, tá estereótipo, ligado? né? Uhum. E aí, tipo, velho, tipo, mano, nós. Aqui eu falei, mano, vamos ter que fazer uma parada pra acontecer. Da galera saber que nós tá vivo ainda, mano, que nós existe, nós não tá lá no livro, não, mano, nós tá aqui real. Uhum. E aí, mano, foi onde nós teve a ideia de criar um grupo de rap, o primeiro rap indígena de São Paulo, que foi o Tiondara MCs, né? Onde estava eu, o Tuca MC e o Thiagão, né? O Thiago, ele infelizmente faleceu já, tem o quê? Uns 13, 14 anos mais ou menos aí. E aí, tipo, mano, o grupo ele durou um tempo, assim, tipo, mano. E aí foi onde a gente, mano, começou a ir nas escolas e tal, apresentar na escola primeiro. E aí foi esse processo, né, de levar isso pra galera, assim, tipo, ó, mano, nós tá aqui, nós tá passando a mesma fita que a galera da quebrada passa e tal. E além de, tipo, mano, e isso levar a história, né, mano, levar, tipo, a nossa, mostrar que, tipo, mano, quem é um verdadeiro dono mesmo dessa terra que a gente tá aqui hoje, tá ligado? Uhum. Tipo, e aí foi isso, mano. E aí deslanchou um pouco, assim, tipo, mano, o grupo cresceu, mas aí com a morte do mano lá, tipo, aí começou já a dar uns problemas, que é o grupo meio que separou também, né? E aí eu continuei carreira solo nisso, né, velho? E tamo aí até hoje, né? Certo, certo. Vera, no início, você falou aí também de algumas referências, né? Você citou aí um grupo aí que eu já até É, esqueci. Você desse falou. rolê que nós trombou o Sandrão, né? Nessa época aí que o Thiago tava vivo, né? Foi nessa época? Foi nessa época ainda. Ele chegou na aldeia e tal, ficou sabendo que tinha uma galera que fazia rap e tal. Acho que foi até através da Sônia, que gostava muito do som dele, a Sônia Barbado. Uhum. E aí, tipo, mano, ele veio, deu aquele salve, gravou uma música e tal. Mas na época, assim, ele era bem corrido e tal, né? E aí, tipo, mano, ficou meio que por isso, assim, tipo, esse contato, vamos mantendo. E aí, tipo, mano, a gravação que eu tive com ele em 2018, ou 19, acho, sei lá, foi desse processo. Olha o tanto de tempo que demorou. Tipo, mano, foi mais de 7 anos, mais de 10 anos, tipo assim, em contato com ele. Ele vinha, sumia, depois vinha de novo, e teve essa vez que, tipo, aí ele viu eu fazendo uns trap já mais avançado, umas paradas assim. E aí foi onde ele pegou e abraçou mesmo, né? E aí, tipo, foi onde surgiu o som Índios do Vulcão, né? Que tá disponível aí no Spotify, no YouTube. Quem quiser ouvir aí. Muito massa. Fica a dica aí para quem está acompanhando a gente, ó, no Spotify e no YouTube também, né? Dá para ouvir aí Índios do Vulcão aí, uma parceria aí do Verá com o Sandrão do RZO. Tem mais alguém nessa parceria também? Tem a Regiane. Ela é lá de. Ela é tupi também. Que eu sou tupi, né? Tô morando aqui na aldeia, e aí aqui é Guarani-Burá, né? As pessoas daqui, né? Que é uma etnia diferente. E aí eu já sou tupi-guarani mesmo. E aí, só que os tupi, eles estão mais localizados ali no litoral, né? E essa menina, ela é minha prima, a Regiane, né? E aí ela gravou esse som, pô, porque quando eu era mais novo, assim, ela cantava muito aqui, mas ela cantava outros gêneros, né? E, tipo, todo mundo fala, pô, você tem que ser cantora, você tem que e tal. E aí onde foi que surgiu, assim, falei, mano, precisa dar oportunidade para outras pessoas também. Ela já tinha me falado que queria fazer um som. E aí eu chamei ela pro feat, tá ligado? Que da hora, é um sonzão, hein? Para
Para quem não ouviu, vale muito a pena. Eu vou voltar um pouquinho aqui, Vera. Você falou aí você estava falando das referências e tudo mais, e o Joe lançou bem no comecinho uma pergunta que bateu bem na hora que você estava falando sobre as referências. Aí eu vou passar a palavra pro Joe, o Joe que é do Salve Quebrada, né? Não sei se você já conhece ele pessoalmente, também se você já trocar ideia. Ô Joe, lança essa pergunta aí das referências aí indígenas aí, por favor. Salve, salve, Leal. A pergunta, na verdade, você trouxe aí algumas referências, né? Mas não indígenas. Aí eu gostaria de saber quais são, se você tem, quais são as referências indígenas na música, né? Mano, é que assim, eu escuto de alguma forma, assim, mas eu não busco me influenciar, assim, tipo, eu assim, admiro, são meus parentes, entendo o processo, assim, tipo, de cada um, como que é, e eu consigo ver e analisar como que é cada pessoa, por exemplo, né, a Caê, ela já tem uma parada mais cantada, né, e tal, isso eu acho bacana. Eu acho que tendo essa pluralidade dentro da cena é muito bacana, tá ligado? E assim, eu escuto bastante e tal. Escuto, pô, os mano lá que Cuicuro, tá ligado? Sim. Os nativos MCs. E Candu também agora, tá entrando forte na cena. Né? Tem meu afilhado também, o Jason Tupan, né? E várias outras pessoas, assim, que eu escuto, mano. Mas, assim, tipo, eu não procuro porque, assim, tipo, até uma parada, assim, sei lá, velho, de identidade mesmo, tá ligado? Tipo, porque uma coisa é eu pegar referência de lá de longe e tá usando aqui, sabe? Outra coisa é eu pegar daqui e continuar e usar aqui. Sou até estranho, mano. Eu posso até deixar isso daí, vamos supor, um pezinho pra alguém querer falar, mano, tá querendo copiar, tá ligado? Tá querendo não sei o que e tal. E aí pra galera já não ficar colocando a gente um contra o outro, eu já nem deixo essas brechas também, tá ligado? Tipo, mano. Certo. Você tem mais alguma outra pergunta aí já no esquema aí, Joe, para fazer? Pode aproveitar. Não, Thiago. Certo. Eu tenho uma aqui, Vera. Você. Eu queria que você avaliasse, fizesse uma avaliação sua da música. Se bem que você falou um pouco assim por cima, mas que você fosse mais profundo, falasse mais sobre, fizesse uma avaliação, né? Uma opinião sua sobre a música indígena, assim, de todos os contextos, né? Porque tem diversos artistas indígenas na música, pode ser do rap. Eu queria que você discorresse um pouquinho Olha, sobre olha, mano. Olha, olha. Calma aí, pô. Você tá falando com o Verá, meu irmão. que você falasse um pouquinho aí de como você vê esse movimento A cena em atual da todo. música A indígena. cena todinha. Você fala, tipo, deu ver na cena indígena Isso, como que essa seria? representatividade, exatamente. Eita porra. Foi mal aí, galera, os palavrões. Mas, mano, assim, velho, esses dias é um processo muito louco, mano. Porque, querendo ou não, velho, a gente que é artista, assim, a gente também tem que tomar cuidado com várias outras coisas. Com ego, com uma par de coisa, velho. E assim, velho, que nem eu falei, eu já sou, mano, sou veterano já tive, mano, altos processos internos comigo mesmo em relação à fama, em relação à carreira, em relação a bagulho todo, tá ligado? Então, assim, velho, eu acho que, assim, a cena, ela é muito importante, ela é muito foda, só que o que falta? Falta desprender de algumas coisas aí, né, velho, pra gente poder real fazer um barulho e fazer uma diferença. Porque o que eu falo pros mano? Tipo, velho, a gente tinha que meter uma cypher junto. Tinha que, mano, juntar a galera toda, mano. Os caras deu oportunidade pra branco tá falando. O branco não representa, mano. Quando fala de luta indígena, não tá representando nós. Nós é que tem que ser o protagonista da nossa história, mano. Mas não pode deixar mais isso acontecer. Isso daí já aconteceu. E é o prejuízo que a gente tomou hoje. Então a gente não pode continuar deixando, sabe? Os caras invadir. Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo, mano. Do bagulho lá do moleque lá do Vitão. Da hora, legal que ele fez aquilo. Mas e quantos, mano, não vão fazer pra aparecer lá, tá ligado? Escrever o bagulho no.
a camisa, ou no tirar a camisa, pai e tal. Eu avaliei esse bagulho de outra forma, tá ligado? Eu achei foda, agradeço ele por ter falado, porque, mano, na real tá precisando de alguém chegar lá, que tá lá mesmo e falar, ó, mano, tão matando os caras, tá ligado? Tão assassinando criança, mano, tão fazendo isso e aquilo. Só que também tem um outro lado, né, mano? Ninguém, tipo assim, é muito louco isso, porque, tipo, aí, às vezes por causa de um, todo mundo paga o passo, tá ligado? Porque às vezes tem uns que vai dar uma, ah, não, vou dar uma de bom mocinho, vou aqui falar da luta indígena e tal, que é o que tá pegando agora, tipo, mano, não pode virar moda, tá ligado? É um bagulho que não é moda, não é bagulho, o bagulho é luta mesmo, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que se desprender, mano, dessas paradas, do ego, de se preocupar em aparecer nisso e aquilo, e se preocupar em fazer mais, tá ligado? Quantas pessoas, tá ligado? Tipo, mano, dessas daí que colam no ato mesmo, tá ligado? Que tá lá disposto mesmo, sabe? Tipo, então eu vejo que a cena falta isso, mano. Falta a galera, tipo, se unir. Eu já dei um salve, mano. Eu mesmo também já, tipo, vivia muito nesse lugar de não buscar, mano, não vou com tal mano porque eu acho que ele é assim, assim, assado. Ou tal mina, ou, sabe, tal artista é assim. E indígena mesmo, depois eu caí nesse lugar, eu falei, mano, o que que eu tô fazendo? Tio? Eu mesmo refleti, tá ligado? Eu mesmo cheguei, os ancestrais chegou em mim e falou, Verá, chegou o tempo, mano. Agora é luta mesmo, sabe? Tipo, agora você tem que, mano. E foi um processo muito, muito louco pra mim isso daí. Porque, tipo, quando eu fui pra TL da última vez, foi isso lá que eu vi, né? Tipo, mano, a galera colou lá e tal. E a estrutura fica ali, tipo, uma galera da organização, no lugar do palco lá, e só entra artista e pessoas da organização. Foi uma parada que, tipo assim, eu fui chegar e entrar, o segurança me barrou, tipo, mano, o que você veio fazer? Pá, assim, eu falei, mano, você não me conhece. Joguei no ego, mas assim, tipo, falei, mano, você não me conhece, sabe o que a gente tava falando, não? Tipo, mano, sou artista, licença aí que eu quero passar. Falei, mano, e outra coisa, tira essa bosta daqui que tinha uma, tipo, uma cerca, uma barreira lá de proteção. Falei, mano, tira essa bosta daqui porque, mano, eu já tá cansado de barreira na nossa cara, tipo, tá ligado? Então, tipo assim, foi meio assim, foi meio arrogante, foi, mas assim, tem vez que a gente tem que ser, mano. Porque se a gente falar numa boa, a gente só vai tomar e tomar. Então a gente tem que fazer, tem que pactar. Quando você vai fazer alguém refletir, você tem que pactar, porque ele vai ficar pensando em mim o dia inteiro. Falei, cara, aquele maluco, mano, qual foi das ideias dele? Pá, ficou putão. E tipo assim, eu joguei a ideia, eu falei, mano, por que que assim, tipo, velho, pode estar entrando artista, pode entrar pessoa da organização, mas qual que é a diferença minha para outro parente que tá lá? Bota fé? Então a gente tem que sair desse lugar, mano, de achar que a gente é especial, que a gente é diferente, tá ligado, de todo mundo. E, mano, a cena às vezes acaba caindo nesse lugar. De achar que eu tô com 15 mil seguidores, vem um maninho que tá começando agora, vai pedir uma força, ô, mano, tô fazendo um som indígena aqui, ó, Lu. Mano, às vezes o cara nem dá atenção, velho. Eu já penso diferente, já quero, mano, fazer um movimento, que eu já tenho esse movimento, né, mano? Eu chamei o Jason, chamei minha prima, chamei uma parte de gente. Vou fazer um som com o Candu, possivelmente vai sair logo mais. E é isso, assim, tipo, eu criei esse movimento do Etnocaus, mano. O Etnocaus, ele não é só um grupo, ele é um movimento. Então, assim, eu quero que, tipo assim, aos poucos, eu vou conquistar, mano, na humildade, um por um. Chega aí, meu irmão, na moral, mano. Vamos parar com esse bagulho de ego, de fama, velho. Isso daí não vai levar a lugar nenhum, tá ligado? E é isso, fazer pela causa mesmo, porque assim, ó, por que que eu falei disso? Uma situação, velho, que eu avalio muito, é quando os caras fez aquela letra lá, demarcação já, com vários não indígenas, tá ligado? Sim. E aí o que que acontece? Pra mim eu não vi nós da cena fazendo. Por que que nós mesmo que é da cena indígena, protestante, falando da luta, da causa, não fez um som com a parte de gente junto? Os caras deu exemplo pra nós, tá ligado? De como que funciona. Então assim, quando o Alok me ligou, ele me perguntou, e aí? Quer vir sozinho ou quer vir com os manos do rap? Quer todo mundo que tá na cena? Eu falei, não, mano, quero todo mundo. Porque assim, se você tivesse chamado os caras e não me chamasse, eu ia me sentir excluído da parada, tá ligado?
Eu não ia me sentir representante. Então, quando os artistas for ver isso daí, que nós todos somos representantes de vários povos, de várias causas, de várias dores, de várias, a gente vai conseguir, tá ligado? Ir pra frente, mano. E aí foi isso. Tipo, só que aí, assim, dos mano que eu coloquei, ninguém chegou assim, ô Verá, obrigado, mano. Esse mês aqui não fiz nenhum show, tá ligado? Ninguém chegou assim, ô, vamos marcar o mano aqui, porque, tipo, tal, tá precisando lá. Então a cena é, tipo assim, que nem assim, ó, eu até não queria falar, velho, porque, tipo, ia ficar meio pesado isso daí. Mas, mano, é real isso daí, tá ligado? Acontece, mano, acontece lá fora, pior ainda, mano. Você vai ver lá, tio, tem vários moleque no corre. Vários e vários moleque talentosos, mano. Só que, tipo assim, é aquele bagulho do hype hoje, tá ligado? Os caras acham que o hype, o nego chegar lá e falar, ah, a favela venceu. Favela venceu não, mano, olha pra trás, tio. Você saiu da favela, você venceu, mano. Troca o favela venceu por eu venci, que fica da hora, tá ligado? Mas falar que a favela venceu, mano, tá errado, tá ligado? A favela tá morrendo todo dia, mano. É isso pra você ver, né? Eu fiz uma pergunta e você tocou em vários assuntos importantes, bem importantes. Pode ser, por um lado, até polêmico, de certo modo, para algumas pessoas, mas é importante falar. Você trouxe pontos muito importantes, assim, de se É. refletir, né? Ah, não, é meio polêmico, mas é isso, velho, assim, ó. Tipo assim, a gente, velho, sem o diálogo, sem o lugar da reflexão, a gente sempre estando na zona de conforto, é o que ilude o artista. O cachê, ele não vai, ele não pode comprar você, tá ligado? Ele vai pagar o que você precisa, mas ele comprar o que você é e comprar, sabe, tipo, mano, é foda, porque, tipo assim, eu já tive nesse lugar, mano. Já tive num lugar onde, tipo, velho, é, achar que, tipo, mano, eu tô bem, tá tudo bem, meu cachê tá legal, minha carreira tá legal. E é isso, vida que segue, mano. Isso tira até um pouco da empatia, mano, com as paradas que você, da forma que você enxerga o mundo, que você enxerga as outras coisas, velho. E pro rap não cabe isso, tá ligado? Pra uma luta não cabe esse tipo de postura, tá ligado? Exatamente. Joe, eu ia pedir para você ver os comentários, mas como você caiu a conexão, não sei se você vai conseguir acessar os antigos, né? Tá, Os antigos não, pra mim só caiu essa última do Cadu. Mas se você quiser ler as anteriores, por tá. favor. Eu vou subir um pouquinho aqui, Berá, também só para trazer alguns comentários ou algumas perguntas aqui que a galera que está acompanhando a gente fez. Posso responder essa daqui? Pode? Pode sim, por favor. Quem que foi aí que falou? Deixa A eu ver o nome última? do mano. Última. Cadu Batista. Cadu. É. Então, mano, pra mim, assim, tipo, o rap e o trap são culturas, né, mano? Eu acho que o trap, a galera que vê hoje em dia o trap aí falando de Ice, falando de Hennessy, falando de, sabe, de ostentação, não sabe como que é a história do trap, tá ligado? O trap, ele, mano, lá na gringa, lá o negócio foi, tipo, mano, negócio de gangue mesmo, sabe? Tipo, de nego. Só que é assim, uma parada meio do ego, né, velho? Os caras ir lá e tal, ter treta com a gangue dos Bloods e os Red, tá ligado? Então, assim, esse bagulho, mano, vem desde lá. Você pega, mano, a história do Tupac, Notorious, pai e tal. Mano, lá os caras lá de Miliduca, tá ligado? Já, tipo, mano, já tinha treta, tá ligado? Então, tipo assim, era uma parada mesmo. Os caras é aquilo mesmo que os caras falam, tá ligado? Os caras, tipo, mano, fala de, sei lá, das tretas deles lá, tá ligado? E, tipo, o trap, mano, surgiu a partir, tipo, tava vendo um documentário, tem um documentário na Netflix também. Foi uma mistura, mano. Veio umas mixtapes antes, tá ligado? Veio várias paradas antes, veio um DJ antes, veio um monte de coisa, sabe? Tipo, velho. Então foi um processo que os caras mesmo, mano, tipo, e aí criou essa cena do trap. Mas a galera daqui, tipo, quando vê os caras, tipo, ostentando lá, tipo, mano, é foda, porque, tipo assim, velho, hoje em dia pra você ver como que cai numa parada assim, tipo, pra você falar que você venceu de alguma forma na vida, que você é alguém, que você tem um nome, que você tem um respeito, sabe? Que você precisa ter o status, tá ligado? Você precisa ter a grana. Se você não tiver isso, você não venceu porra nenhuma, tipo, tá ligado?
Então, tipo, mano, é muito louco porque você vê, mano, a história dos negros e dos indígenas, tipo, mano, de escravo pra bilionário, tá ligado? Então, tipo assim, é a forma uma galera da gringa começou, tipo, querer se colocar, mano, de igual, tá ligado? E até errado, mas só que, tipo, assim, velho, quem disse que nós não pode ter, que nós não é capaz também? Os caras, tipo, meio que mostram, ostentar isso, tá ligado? E aqui no Brasil, mesma fita, mano. Só que aqui é diferente, né, mano? Porque você vê que é isso, igual eu falei, a frase que eu falei aí, tipo, mano, favela venceu, a galera aí falando, mano, de Ice, disso, aquilo, pá, de corrente de ouro, nem tem, mano, tá ligado? Pega emprestado ali, tipo, é os caras que pá pra fazer o videoclipe e tal, bota fé. Então, assim, eu vejo ainda uns mano do trap tipo assim, é referência pra mim, mano, o Leal, tá ligado? Você vê o álbum visceral dele, mano, é muito foda, tá ligado? Tem vários outros caras que, tipo, é muito foda, tá ligado? E é isso, velho. Eu acho que tem isso, né? Tem uma galera do trap que vai nessa vibe do hype. E tem uma galera que tá aí pela causa que continua pra mim ainda sendo parte da evolução do boom bap. Porque aí não dá pra falar que o trap que ostenta vem de uma cultura do boom bap, do hip hop original, tá ligado? Porque é tipo, o boom bap é isso, essa cultura de luta. Então se você fez um trap, um ritmo, que até tem uns ritmos de trap que tem lá, mano, os mesmos times de um boom bap. Que muda é o hi-hat que entra, a métrica, algumas coisas ali que te dá mais flow. O 808, o Aeroway. Então, mano, é isso que muda, tá ligado? Mas se o cara tá vindo com uma letra, com uma consciência dentro do coisa, mano, pra mim é rap do mesmo jeito, tá ligado? Eu não consigo nem diferenciar isso daí quando eu tô escutando. Da hora. Da hora. Só voltando aqui, Verá, tem gente de Portugal aqui acompanhando a live também. A Eliane Martins, que também. Ela foi a primeira a entrar na live aqui. Ela disse que é Guarani Nhandeva. Ah, que mais? Associação. O Rafa. O Rafa tá perguntando aqui qual que é a erva que tá no cachimbo. Ele perguntou aqui, né? Isso aqui é uma fumo de corda, né? Aqueles fumos que a galera do interior usa bastante e tal. Mas não é ganja não, velho. O meu tá boladinho. Mas a Josi é muita força aos povos indígenas, ela comenta, ela manda, e ela coloca que esse cara é fera. Tive o prazer de conhecê-lo em Brasília. Deve ter sido na tele, será? Muito provavelmente, né? Provavelmente. Se pá. Da hora. Muito massa. O que mais? Deixa eu ver se tem mais aqui. A galera tá acompanhando aqui a gente. Casa de Cultura da Brasilândia. Salve aqui. E, e é isso. Joe, você tem alguma pergunta aí? Fica à vontade também. Isso aqui, Poeira, você falando um pouco dessa cena nova, né? Uma perspectiva nova que a galera vem trazendo no trap, né? São gerações diferentes. Você, como já tem uma caminhada aí, como que você vê? Qual a sua preocupação? Vou colocar aí dois lados, sempre tem dois polos aí, né? A preocupação dentro de como essa geração vem, os conceitos que essa geração traz aí dentro, tanto da cena do rap quanto do trap, e o que de legal, né? O que de inovação e você acha que vai agregar muito com a cena que essa geração nova vai trazer aí. Então, assim, tipo, vejo que tem uma galera muito talentosa, mano. Chegando agora. E tem que nem eu falei, os nativos MCs. Chegaram com flow ali muito foda, sabe? Tipo, a Caê também, acho que ela já é de cota, mas ainda eu vejo ela como uma artista ainda nova e, tipo, bem criativa, né, mano? Pro agora, assim, e tal. Eu mesmo, assim, falo por mim que eu tô compondo, mas eu vejo que, tipo, pra mim, assim, ainda é um pouco difícil, né? Mas a galera hoje em dia, tipo, mano, tá muito criativa nas letras, né? Então, muito presente também nas redes sociais, né, mano? Vejo o Tucumã aí, né, faz uma parada meio é, de informação e tal, e faz umas brincadeiras e tal, a gente ri. Tem o outro lá da aldeia, né, velho?
a geração nova chegando aí, assim, tipo, eu acho bacana isso, eu acho importante, porque a gente vê que não vai parar por aí, né, velho? Então, ainda é muito recente para falar, assim, sobre o que vai ser, né, como que é, mas eu tenho fé, mano, boto fé nos mano que tá chegando agora, nas minas que tá chegando agora. E é isso, a gente, né, mano, somar, trazer um pouco nós que é velha guarda, trazer um pouco dessas informações, né, mano, pra eles. Mas a gente também tá aberto, tá ligado? E entender também como que funciona isso pra eles, tá ligado? E se apoiar, né, mano, sempre, né, independente, né, velho, de ser velha guarda ou não. Aí tamo somando. E é isso. Da hora. Vera, como que foi sua experiência na sua carreira fora do Brasil? Você teve uma passagem também fora do Brasil, né? Você fez algumas apresentações. Queria que você comentasse assim um pouquinho, assim, resumidamente. Cara, eu fui lá na terra do tio Sam, mano. Tá maluco, velho. Fui lá pra Alemanha e tal. Isso daí foi em 2018, né? Velho, e foi muito louco, porque eu saí daqui com o pensamento assim, mano, vou ir lá, vou cantar, eu acho que tem que levar isso pra fora mesmo e tal. Mas eu acho que eu vou, mano, fui já assim, já com escudo no peito, porque eu pensei assim, mano, galera racista do caralho. Pá, pensei, né, pô, mano, fala de alemão, português pra nós que é indígena e preto, velho, você já fica assim, né, tipo, mano, você, o único lá, nem sei, nem sabia como funcionava lá. E aí, tipo, velho, eu fui meio assim, com esse pensamento, mas aí, mano, eu acabei tomando, tá ligado? Porque quando chegou lá, mano, foi diferente, velho. A galera que foi assistir meu show, a galera que eu trombei, assim, só teve uma parada lá que foi meio ruim pra mim, assim, que, tipo, eu não conseguia almoçar num restaurante lá, mas aí eu levo em conta que eu não falava o idioma do cara, o cara não entendia também, então, tipo, velho, mas só que assim, tipo, ele saiu fora, eu fiquei lá assim na mesa, caralho, agora, eu morri de fome. Mas não, aí, tipo, com o resto da galera, velho, que foi acompanhar o show, tipo, todo mundo olhou no olho de igual pra igual. Tal, onde que eu percebi, eu falei, caramba, velho, tipo, a galera lá foi muito com os problemas que eles tiveram historicamente. Eles evoluíram, tá ligado? Eles buscaram reconhecer lá no passado o quanto, mano, aquilo ali foi zoado, tá ligado? O quanto não é bom, o quanto, mano, fere tanto a eles quanto a nós, tá ligado? Outras pessoas. E, mano, foi da hora, assim, porque a cidade que eu fui foi até reconstruída pelas mulheres, mano. Pós-guerra foi a mulherada que levantou. E hoje você vê lá uma cidade, mano, é tipo, primeiro mundo, tá ligado? Entrei em bala, tem. É, quatro, entendeu? Então, tipo, assim, foi uma experiência. Foi doida, assim, conhecer outra cultura. Colei em umas igrejas lá, mano, e tal. As igrejas bem cabulosas, assim. Diferentão do que a gente vê aqui, tá ligado? Aham. E pra mim foi massa o rolê, mas também eu não consegui experienciar muito lá, porque a gente ficou menos de um mês, né? A gente ficou lá uns 25 dias, uns 20 dias mais ou menos só. E fazendo show, trabalhando. Então, quando você tá nesse processo de trabalhar e não tem um tempo pra você, mano, chegar e perguntar e tal, como que funciona e tal, como que é. E aí eu lembro dessas paradas, assim, tipo, eles explicando lá como que foi o processo da construção da cidade, né, mano, tal. Foi foda. Da hora, da hora. Ô, Joe, a gente tem mais um comentário aí, né? Tem um comentário pedrada. Aí o Eira vai ter que matar essa no peito e jogar direto pro gol. A Angel.cariu mandou: infelizmente, o mundo da arte no Brasil gira em torno do Sudeste. Como vocês do Sudeste pode somar com os artistas do Norte e Nordeste que estão no corre, mas não rola visibilidade e oportunidade de chegar? Cara, eu não sei, porque até quando eu quero conhecer alguém, conheço alguém de lá, a gente pensa assim, pô, vamos marcar de se encontrar e tal. Primeiro que eu não tenho nem recurso pra colar lá, tá ligado? O que a gente pode fazer é movimentar pelas redes sociais, tá ligado? Eu falei, eu fiz uma brincadeira, não sei se vocês entenderam, que, pô, é longe pra caramba, tá ligado, velho? É muito longe. Então, tipo assim, tem até a galera assim, tipo, mano, pô, os nativos MC, de onde que eles saíram, tá ligado? Tipo, de onde que eles estão, tá ligado? Também. É, tipo, é longe, tá ligado? Mas eu acho que aí, tipo, velho,
eu não posso falar por todos, tá ligado? Tipo, eu posso falar pelo que eu posso fazer, tá ligado? E o que eu faço é isso, pô, eu já peguei galera de muito longe, não precisava nem ser do Nordeste, nem é, de outro canto, assim, tipo, consegui, tipo, ajudar, tá ligado? De certa forma, né? Tipo, eu lembro que tinha o NG Rap, acho que é um grupo de rap indígena lá de Eldorado, tá ligado? E aí eu consegui dar uma força e tal, mas assim, ainda achei pouco o que eu fiz, né? Mas porque também não tenho essa capacidade também de chegar lá e tal, e coisa. Mas assim, eu falo, né? Tipo, por exemplo, tem uma letra minha aqui que fala sobre os povos do Nordeste, né? Sobre não só indígena, mas a galera de lá, a situação que, tipo, ultimamente aí ocorreu um alagamento lá, né, mano? E aí eu faço referência onde que, tipo, mano, lá faltava chuva e do nada alagou. E enquanto isso, o presidente estava, mano, de jet ski, tá ligado? Dando um rolê, pá, como se nada tivesse acontecendo com os caras, tá ligado? Então, assim, artisticamente, mano, eu falo que eu, tipo, sempre coloco na minha letra, é uma coisa que tá no meu mapeamento do que eu vejo, porque, mano, quando eu vou falar de Brasil, quando eu vou falar de povos, quando eu vou falar de pra mim, não tem essa, assim, sabe? Tipo, mano, eu falo do geral, de uma pluralidade, né, velho? E aí, tipo, é isso, né? Eu com a minha arte vejo dessa forma, né? Tento ajudar de várias formas, né? Massa. John, você tem alguma pergunta antes da pergunta lá de 1 milhão? Já tá no radar, né, Thiago? Já tá aqui, ó. A hora passou rapidinho assim, ó. Foi assim, ó. Rápido, né? Quando o papo é bom, o tempo não perdoa. Cara, pensando um pouco aí nessa problematização, assim, de como que a gente... é uma problematização que tá no peito de todo mundo, né? Que tá na cena, que gosta da cena do rap. É algo que não é jogar no peito individualmente, mas é uma cena que a gente tem que rodar de forma coletiva, né? Acredito que tudo, na minha visão. É, Dentro dessa, como que a gente pode amplificar essa questão justamente dessa distância, né? E desse trabalhar com artistas em territórios muito distantes, né? Como que um exemplo, né? Em questão territorial, a cena do rap está muito forte nos Estados Unidos, né? Do berço, né? Do hip hop. A gente sempre tenta chegar e fazer essa troca de figurinhas, né? Apesar da distância. E a gente gostaria muito que eles fizessem essa ponte aí, né? Como que a gente, para o Brasil, a gente na cena do Sudeste poderia articular isso. E aí, com essa experiência entre artistas, você vê, tem uma fala sobre isso em coletivo, tem alguma articulação entre os artistas, entre os movimentos, para que essa ponte seja feita, assim? Como que você vê o cenário se movimentando para fazer essa resolução? Assim, você soltou a sua ideia do que você pode fazer e é isso, né? Cada um faz um pouco e aí a gente caminha. Mas o que que você vê que o cenário e a cena se movimenta, fala e está articulando para isso acontecer? Então, assim, a gente teve um movimento do festival, né? Que foi um festival que ocorreu. E assim, tipo, a Rádio Nhandê, né? Ela tem uma galera, né? Que eu acho que é. Então, tipo assim, eles nesse movimento chamou diversos artistas, né? Pra estar fazendo, né, esse evento. Só que assim, o que eu falo, né? A gente tem essa capacidade de poder montar nossos próprios movimentos, né? Tipo, musicais e tal, né? É uma coisa que, tipo, pra mim, assim, tipo, de fato eu penso todos os dias, tá ligado? De como, mano, chegar a todo mundo e apresentar, assim, tipo, mano, esse é o nosso Brasil, tá ligado? Tipo, mano, seja numa cypher, num videoclipe, num festival,
onde é que seja, né, mano? Mas, velho, assim, tipo, é isso, assim. Tipo, acho que tem que ter essa soma aqui primeiro, né? Porque, tipo, se a gente que tá aqui próximo, entre nós aqui, não tá somando, não tá conseguindo, mano, tá perto, como que a gente vai, tipo, tá ligado? Somar com a galera que tá mais distante ainda, tipo. Então, assim, eu vejo que eu tô buscando esse caminho. Porque, assim, pra mim tem porta pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo. E, tipo assim, não é porque, tipo, eu tenho um nome, sabe? Tipo, mano, que eu vou fazer questão de aparecer com tal mano ou com tal pessoa. Não, velho. Tipo, pra mim, eu não me coloco nesse lugar, tá ligado? Tipo, velho, eu posso estar com. Mano, tá, que nem eu falei, tipo, esse tempo aí, tô fazendo uns trampos com a Loki. Indiquei vários outros trabalhos de vários outros parentes pra gravar com a Loki. Vários parentes gravaram com ele. É. Eu rolou algumas coisas aí que eu não pude gravar com ele ainda, mas é uma coisa que, né, a gente tá conversando, eu sou amigo dele, a gente conversa isso todos os dias. Mas assim, não é porque que eu cheguei no nível mano, tá com a Loki que eu vou deixar de estar com qualquer outro artista que seja, sabe? Tipo, mano, pra mim não tem essa. Verá, pra mim, é esse tipo de pessoa, tá ligado? Só que assim, que nem eu falei, isso é uma coisa minha. Se todo mundo começar a pensar assim, deixar várias coisas de lado, né, mano, que é necessário, sabe? E começar a pensar, tipo, mano, de estar perto, estar junto, estar agregando, mano, somando, a gente aí em 2 anos aí eu acredito que consegue. Eu vejo que tem umas pessoas, mano, por exemplo, que, tipo, também só tá esperando, tipo, o salve de alguém real, tá ligado? Que antigamente eu não tava nem dando salve nos mano, tá ligado? Tipo, mesmo pelo Insta, mano. Eu comecei a dar uns salves, tá ligado? Tipo, por exemplo, mano, no escritor, tá ligado? Comecei a dar salve em várias outras pessoas, tá ligado? Tipo, mano. E aí, a partir daquilo, eu fui mostrando minha intenção. Porque, mano, enquanto fica todo mundo meio naquela, mano, será que. Será, sabe? Nesse lugar de dúvida, velho. Nunca vai, tá ligado? Então, tipo assim, mano, eu tô assim, velho, tá? Mano, esse sou eu, bora somar. Eu tô com, mano, minha intenção é essa e tal, vamos fazer isso, mano, sabe? E aí eu tô vendo que a galera também, tipo, teve alguns que ficou meio assim, né? Mas aí depois, com o decorrer do tempo, vai, né, ficando mais à vontade, tá ligado? E aí acaba criando até um afeto, tá ligado? Que acaba criando uma empatia, tá ligado? E é onde que vai, eu acho que é onde que vai acontecer a revolução, tá nisso, sabe? Tipo, na união, né, velho? Da hora. Como você falou lá no início também da live. Muito bom. Tem a pergunta aqui do Cadu aqui. O Cadu é grafiteiro, é artista, é um parceiro aqui do nosso território aqui. Ele pergunta aqui, qual a abordagem do hip hop nas escolas indígenas? Digo, com os mais jovens, as crianças e até mesmo com os adultos dentro das aldeias. Cara, tem uma creche aqui que é o Ceci, né? E aí, velho, tipo, às vezes toca Guardiões da Floresta lá e você vai chegar lá e tá todas as crianças cantando. Quero a paz. Aí, tipo, pô, mano, é muito foda, assim, tipo, porque aí depende, né, velho? Tipo, você vê que isso daí eu falei de uma faixa etária menor, né? Tem uma galera, assim, mais velha do ensino médio aqui também e tal. Acho que acredito, assim, acompanhando agora, tipo, eu não vejo, assim, tipo, os professores falarem, né? Eu acho que aí vai de cada um, vai de particular de cada um, né? De procurar isso. Mas pelo menos nessa faixa etária da molecadinha, assim, tipo, e é isso, né? Um som que também, tipo, fala sobre a luta, né? Tem a parte do jazz, que é um pouco mais complexa das crianças entender. Porém, o refrão ele é muito claro, tá ligado? E aí, tipo, a molecada gostou e, tipo, mano, direto e reto aqui, mano, tô na aldeia, assim, tipo, passando, aí a molecada, "Ih, verá!" Os molequinhos desse tamanho, assim, tipo, dando salve, assim, tipo, pra mim, mano, isso é importante demais, sabe? Eu saber que, tipo, meu rap, hoje em dia, lá de uma parada que eu pensei com 9 anos, que, tipo, foi, mano, os caras falam, mas a gente tem que falar de nós. E aí você vê que, tipo, mano, a geração de hoje, tá ligado? A geração que é a molecada, assim, por exemplo, do tamanho do meu filho, geração do meu filho, assim. Até meu filho mesmo começou a cantar e tal, faz um som agora. Pô, é gratificante demais, velho. Tipo, é muito bom, mano. Não tem nem palavra, tá ligado? Que é assim, tipo, pô, é um bagulho que você só sente, tá ligado? Muito bom, muito bom. Vou devolver para o Joe, para fazer, que a gente já está chegando aqui no finalzinho aqui, para você fazer a pergunta, a grande pergunta, a esperada, a aclamada pergunta de 1 milhão. Pode ser, E solta aí.
Tinha uma assim? Não quer soltar? Não entendi, é que travou aqui pra mim, desculpa. Pode soltar, pô. Pode Não, essa aqui é fazer. uma resposta sua aí, é contigo isso aí. Pô, os caras não te É, o deu. A gente brinca, tem uma pergunta de 1 milhão aí, que geralmente a gente faz em todas as lives no final, que é uma pergunta reflexiva aí, né? Brinca um pouco com a questão do tempo e esse resgate, essa memória afetiva de todo esse trajeto que você fez. E aí, pegando um pouco desse gancho que você vê a criançada olhando e dando esse salve aí, o Erá, aí eu pergunto para você, o que você, o Erá, com toda essa bagagem, toda essa construção, todos esses dias aí de lutas aí, glórias que você trilhou, se você encontrasse o Erá mais jovem, mais criança, quando viu a primeira vez o rap ali, teve essa referência e, porra, que bagulho louco, que da hora. O que que você faria? Como seria esse encontro? Teria um diálogo? Qual seria esse diálogo? Teria uma ação? Qual seria essa ação? Como seria esse encontro aí? Como que você vê esse encontro? Nossa, mano, pesado, né? Travou? Nossa, cara, mas é uma parada tão doida, né, mano? Você pensar eu como uma segunda. Eu como, mano, Mas, tipo, é uma parada que te buga real, velho. Ah, mano, eu não sei, eu acho que, tipo. Eu acho que, assim, eu ia tentar entender, tá ligado? Ia questionar, falar, mano, por que disso, sabe? Porque isso faz parte da nossa cultura, sabe? Tipo, isso. Talvez seria as perguntas que eu faria, né? E rolaria sim, eu acho que rolaria, tipo, mano, nesse mesmo lugar, assim, tipo, de admiração, que eu vejo que a molecada hoje em dia faz, tá ligado? Tipo, lógico que hoje em dia eu já trago, né, tipo, essa música aí já trouxe já algo que. E aí quando eu trago na língua também, na língua indígena, tipo, um rap na língua indígena, tipo, pra eles é assim, tipo, é muito fácil de entender e de compreender, né? Mas eu acho que começando lá, como era uma época falando sobre o tempo, naquela época, velho, tipo, não tinha essa parada. Então a gente foi criticado até pelos mais velhos, assim, tipo, chegou gente e falou, ah, mano, isso daí não é da nossa cultura, não, entendeu? Sabe? Então, tipo, sei lá, eu acho que uma das primeiras perguntas seria essa, tipo, o que é isso, né, mano? Por que disso, tá ligado? E hoje em dia a gente vê aí, né, velho? Tipo, uma memória viva aí, né? Vários outros artistas sendo indígena, né? E você vê que isso influenciou na fala do Vitão, tá ligado? Você vê que, tipo, o Alok tem várias outras pessoas aí no mundo aí levando isso adiante, sabe? Tipo, e é muito foda. Muito É, massa. assim, Da hora. Muito massa. A gente está chegando então já no final, né? Enquanto a gente vai fazendo o encerramento aqui, para quem não segue, né, o Verá ainda, é só clicar aqui em cima aqui, ó. Vou passar a caneta aqui perto. Aqui tem uma setinha. Clica nela, você vai acessar o perfil dele lá, vai conseguir seguir. Sem sair da live, vai poder voltar aqui na live para ouvir as considerações finais. Por último, eu vou deixar o Verá. Eu vou passar então para o Joe fazer as suas considerações finais aqui para a gente fazer o nosso encerramento. Joe. É isso, galera. Eu quero agradecer a participação de todos aí que entraram, acessaram. Quem entrou por último aí, a live vai ficar gravada no perfil do Salve Quebrado aí também, tá? Vai estar publicada também no YouTube, então acessa lá se perdeu alguma coisa. Siga aí o Erá, a rede social, acompanha melhor aí o trabalho, beleza? Quero agradecer o Erá por estar satisfação, compartilhando mano. aí essas palavras aí. Espero que a gente se trombe aí, certamente qualquer dia. E é isso. Favelas e aldeias, união que não tem fim. Massa, muito massa. Eu também agradeço Isso o mesmo. Joe. Eu ajudei a compor esse refrão aí, mano. Essa frase aí que eu que escrevi, velho. Que Sério? doideira. Pô, é isso. Caraca, Sério, que pô. da hora, mano. Caramba, agora eu já sei, já tem. Quando eu ouvir, quando eu cantar, eu vou lembrar muito de você, mano. Da hora. Pode crer, pode crer. Da hora. Valeu, mano. Valeu, Deus. Satisfação, mano. Prazer em conhecer aí.
Cara, mas eu acho que a gente já se trombou aqui, mano. Eu sou ruim de memória, não sei você, velho. Mas da hora, a gente vai se Ah, não, trombar mais vezes. é isso, certamente. Eu acho que não rolou um contato mais próximo por conta da correria. Geralmente a gente se tromba e tá fazendo alguma atividade, alguma coisa, É, mas é isso. Vai rolar um momento aí desse. demorou. Tudo no seu tempo. Valeu. Legal. Vou passar para você, Verá, para você fazer suas considerações finais e aí no final eu faço as minhas e encerro a nossa live de hoje. Pô, valeu aí, Joe. Valeu, Thiago, Verá aí também, né? Meu xará aí. Agradecer aí todo mundo, mano, que participou da live aí, né? De eu poder estar contando um pouco sobre minha história, sobre minha luta, né? A galera que acompanha o movimento indígena, né? E uma satisfação estar com todo mundo aqui, todo mundo que interagiu. E é isso, né, mano? É muito importante isso, a quebrada, saber que, mano, nós é a mesma fita, tá ligado? Que nem ele falou ali, favela e aldeia, é uma união só, é uma, sabe? Então, tipo, é isso, né, mano? E aí fazer o convite, né, mano, pra galera aí colar lá em junho, lá em Brasília, lá, quem puder estar lá com nós somando na luta. Que essa luta aí, mano, que nem eu falei, né? Essa luta é nossa, né, velho? Quem tá com o povo indígena, tá muito bem, tá ligado? O governo que a gente tá tendo hoje, tudo, todos pós-pandemia e tudo. Se a gente quer alguma mudança real, mano, a gente tem que estar lá também, tá ligado? A gente tem que fazer por nós mesmos, tá ligado? Então, dia 27 aí de junho, né, o Thiago? Isso, 26, 27 por Do aí, dia né? 27 até o 30, né, eu acho. Tipo, então, quem quiser, mano, colar nessa soma aí, eu estarei lá, mano, presente, né? Porque nós é rap, mano. Rap ativo mesmo, tá ligado? Nós não fica só no estúdio aí gravando e tal, e fazendo show, não, mano. Nós tá lá em todos os atos. Eu sou o mesmo que gosta de botar fogo no molotov e tacar, tá ligado? Mas Fogo é no isso, mano. Bolsonaro, Fica esse fogo no convite aí, Bolsonaro. galera. E é isso, mano. Satisfação mesmo, tá aí. Acompanha aí as redes sociais, segue no Instagram aí. Preciso dar uma atualizada no canal no YouTube, mas eu tô preparando um álbum aí, quem quiser tá acompanhando aí, ver como que vai ser esse álbum, já despertar a curiosidade de vocês aí. Segue aí, acompanha aí, que logo mais tem várias faixas novas aí no trampo, certo? E é isso. Muito bom, muito Satisfação. bom. Eu agradeço também aí a todos e a todas que estiveram com a gente, que mandaram perguntas, que deixaram comentários. Como o Joe falou, a live vai ficar salva aqui no nosso perfil, para quem chegou pela metade ou no finalzinho, poder assistir desde o início. Agradeço mais uma vez aí, Verá, de verdade, aí, de coração, aí, por você ter participado aí, aceitado o nosso convite, participado e contado um pouquinho aí da sua história e da sua paixão, que também que é a música também. Né? A gente vai ficando por aqui, né? Até o próximo Escuta Quebrada. E é isso aí. Um abraço a todos e uma boa noite e um bom descanso aí. Valeu! É nóis.